Sejam bem-vindos ao programa Rumos e Desafios, produzido pela Santa Cecília TV para discutir temas interessantes com pessoas de destaque em suas áreas. Eu sou Marcelo Henrique Gasoli Veronês, apresentador e condutor dos assuntos. O especial de hoje terá como tema democracia racial. Para tanto, convidamos o advogado Renato Santos de Azevedo, presidente da Comissão da Liberdade Religiosa da OAB de Santos e membro do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Estado de São Paulo. Grande satisfação estar aqui nessa honrada TV e para falar de um tema tão caro à sociedade que é a igualdade racial e o combate ao racismo. E convidamos também o advogado e ex-aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cecília, Júlio Evangelista Santos Júnior, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB de Santos. Eu agradeço o convite, com muita emoção eu retorno a essa casa, a qual um dia eu fui aluno e me graduei bacharel em Direito. Parabenizar pelo programa, pela audácia, pela ousadia. Como disse o Dr. Renato, meu colega de luta, né? Não é fácil enfrentar esse tema e nós nos debruçamos sobre ele há muito tempo, todos os dias, e espero que a gente possa contribuir para o êxito aí da proposta. Tá ótimo, beleza. Olha, eu agradeço a presença dos dois, sejam muito bem-vindos, que a gente tem uma bela discussão aqui, né? A primeira coisa que eu preciso perguntar para os dois, né, é a respeito da história da África. A África tem história? Bom, eu reputo que sim. Eu aprendi com muitos dos meus professores, né, ao longo da minha vida, que toda e qualquer dissertação, toda e qualquer redação, ela começa com uma tese. E a nossa tese é a de rebater essa democracia racial que dizem que existe no Brasil, que é uma falsa democracia racial, pois ela ignora todo o legado de um continente, né, mais de 50 países, né, que nós temos na África, e cuja história, todas as contribuições são totalmente estereotipadas, são totalmente desconsideradas na formação do povo brasileiro, né? Então, eu já trago a discussão para o Brasil, ao mesmo tempo que a gente fala de África, dizendo que nós não vivemos numa democracia racial e que a África, sim, tem uma história que, acredito eu, que de 15 anos para cá, que nós estamos correndo atrás, né? Me permita aí o jargão, para compreender melhor essa história, aprender com essa história, porque sem a gente aprender sobre essa história, a gente nunca vai ter um Brasil. De fato e de direito, é considerado uma nação, né? Nós somos, eu costumo dizer, né, eu trago aqui uma reflexão de um livro, né, esqueci o nome do livro, de J. Martiniano Silva, Racismo à Brasileira, que ele diz que nós somos um povo de mente colonizada e subconsciente racista. Por quê? Porque nós somos um povo mestiço, um povo pluriétnico, né, que não consideramos as contribuições africanas e indígenas na formação do povo brasileiro. E por que nós não consideramos? Porque quando a gente fala, né, existem alguns poetas africanos e poetisas que falam o perigo da história única, né? A única história que influencia os nossos costumes, as nossas tradições, né, no Brasil é a história europeia, né? A história africana e a história indígena são estigmatizadas, são estereotipadas, são subalternizadas nas discussões que a gente faz aqui no Brasil. Então, a África, sim, tem uma história, né? Uma história muito rica, né? Nós temos mais de 5 mil línguas, né? Nós temos mais de 50 países com as suas contribuições, com as suas realidades e que são ignoradas aqui no Brasil. 50 países hoje, né? Porque, na verdade, antes da partilha da África, em 1815, eram muitas mais nações, né? Eu já li qualquer coisa de 1.500 nações, né? Se você olhasse o mapa da África, ele era todinho retalhadinho, com povos de costumes, né? E hábitos distintos, muitas vezes com línguas distintas, né? Religiões distintas e assim sucessivamente. Agora, eu quero voltar um pouquinho ainda com a história da África, mas vou perguntar para você, Renato. Fala assim democracia racial, né? E aí o que acontece? Nós estamos discutindo exatamente esse assunto, nós vamos levar esse mais pormenorizadamente à frente, mas eu queria falar para você, tem muita gente que está vendo a gente que acha que é mimimi. Isso aí é papo furado, isso aí antigamente a gente podia se comportar de uma determinada maneira, não tinha problema nenhum, hoje já não pode, porque a gente está numa situação do politicamente correto e tal.
Então, fala um pouquinho para a gente a respeito disso. É mimimi ou não é mimimi? O modo de tratar desrespeitoso, ele não se perdeu ao longo do tempo. O que se perdeu foi a vergonha na cara, né, de muitas pessoas que tratam o outro de forma desrespeitosa, caluniosa, infame e usam de uma desculpa da jocosidade, da gracejo, né, para ficar tratando como mimimi. O que nós temos aqui no Brasil é um comportamento atual, uma cultura que desrespeita o próximo. O que nós temos agora, a grande discussão, é a fala que não existia alguns anos atrás, por exemplo, sobre o cabelo, a cor da pele, que isso constrange, né? E há alguns anos atrás, este constrangimento era tratado como um ato menor, né? Eu queria, e estava na minha mente, falar exatamente sobre a história da África, para falar das contribuições que venceram o tempo, né? A agricultura não seria a agricultura brasileira até a mecanização de massa se não fosse a África, se não fossem os países africanos. A mineração brasileira, os quilos e toneladas de ouro que foram tirados daqui do Brasil para países como Inglaterra, Espanha, Portugal, França e Holanda, não seriam se não fossem os mineiros do meio sul africano. A gente não teria até panelas. As panelas vieram da África. O ser humano veio da África, né? Então, esse não reconhecimento, ele data de há muito. E ele data porque a cultura do branqueamento e principalmente a cultura de subalternalizar o negro, ela está sendo perseguida, ela está sendo explorada desde que o Brasil começou o primeiro momento da sua colonização. Agora, o branco aqui no Brasil, depois da colonização, ele tentou primeiro escravizar o índio, não é isso? O importante é você falar um negócio desse, porque assim, a primeira escravidão brasileira, ela data até 1758, né? 1755, 1758. É a primeira fase, é isso? Na verdade, a data até. Ela começa no momento em que os colonizadores invadem aqui e começam a explorar. E essa colonização, que veio muito arraigada no domínio jesuítico, né? Ela trabalha com as reduções, com o aldeamento indígena. Aí depois que foi percebendo que a dificuldade do aldeamento, a dificuldade das reduções, a mortandade enorme dos indígenas. E em 1755, 58, se eu não me engano, o Marquês de Pombal é o que assina a primeira carta liberando os indígenas. Então, a gente esquece que o Brasil teve duas escravidões. Que é a primeira escravidão indígena e a segunda que continuou, que foi a negra. E certamente a gente vive outras hoje, que a gente a gente está vendo aí. A escravidão econômica, aliás, todas as escravidões, todas elas, foram econômicas. Né? Então, a gente, no final das contas, a gente tem que prestar muita atenção de como é que a economia e como é que foi a fortuna que influenciou e influencia até hoje no trato do nosso dia a dia sufocante. Né? Fazendo com que o ser humano vire um objeto, né? Sem dúvida. Júlio, eu queria que a gente falasse, quanto valia um escravo? Qual era o valor de um escravo? Eu só queria fazer dois comentários a respeito de algumas coisas que nós dois já comentamos aqui, mas algumas observações. Uma delas é, ainda em África, né? Essa questão de que é importante, é lógico que a gente vai voltar nisso, quando a gente for falar de Lei 10.639, 11.645, mas a importância da gente entender que em África, né, através dos tempos, nós tivemos, né, muitos impérios e muitos reinos, né, que assim como os impérios e reinos europeus devem ser estudados na sala de aula. Eles devem, e quando eu falo que a gente está correndo atrás, né, dessa história, é porque realmente a gente precisa entender que existe toda a arena, todo assunto científico, ele permeia um debate epistemológico, né? Quando eu falo epistemológico, eu falo na construção do conhecimento mesmo, né? Assim, existe uma disputa em andamento
né, do que é conhecimento, de qual conhecimento que a gente vai utilizar na sociedade brasileira, né, nas universidades. Eu estou agora... Sim, nós estamos falando basicamente de valores, né? Perfeito. Quais os valores que devem nortear essa discussão? Os valores que vão nortear essa discussão. Então, se você está numa universidade, eu estou fazendo um outro curso hoje numa universidade pública, e eu estou estudando ciência política, e durante 12 meses eu estudei mais de 10 autores, homens e brancos, né? Pois é. De que tipo de construção de conhecimento e valores nós estamos falando? A partir de qual olhar? Então, é importante nós pensarmos uma psicologia africana, uma pedagogia africana, um direito africano, porque eles também permeiam, como o Renato colocou aqui na questão da agricultura, todos os nossos costumes no Brasil. Então, é importante a gente pensar essa questão epistemológica, né? Então, Frantz Fanon, ele é um autor que fala muito bem isso, né? Porque ele estuda a questão psicológica no colonialismo, né? Tanto do colonizado quanto do colonizador. Como a gente se comporta enquanto colônia, ou como eles se comportavam enquanto metrópoles, como é que isso é no Brasil hoje. Então, é importante a gente, né, entender e compreender melhor como foi, como é e como está sendo e como será essa África para pensar um Brasil melhor. A partir do que a gente vai discutir os assuntos, né? Perfeito. Qual é a base disso? Né? É como filosoficamente a gente costuma estudar, né? Qual é o ser universal que nós estamos falando, né? E aí, em relação ao valor, realmente é subvalorizado, né? A gente aprendeu isso não nas cátedras, não nos livros, né, da escola e da universidade, mas a gente aprendeu porque a gente pesquisou, né, que realmente o valor de um escravizado, né, a gente costuma utilizar essa palavra escravizado, não escravo, porque realmente é uma questão de terminologias, é uma questão de poder, de discurso, né, que a gente está realmente rebatendo. Lembrar que é ser humano. Perfeito, isso. Renato, obrigado. E aí, quando a gente fala... Porque nas pesquisas, até em legislação, né, doutores? Até em legislações, a gente verificava que o negro africano, o escravizado, era menos do que um animal, né? Era menos do que uma coisa, né? Então, quantos negros foram trazidos? Porque eles não foram convidados, né? Eles eram apreendidos, né? E colocados dentro daqueles navios e transportados em condições horríveis. Quantos negros foram trazidos para as Américas e para o Brasil? Existem relatos, né? Não existem números certos, porque naquela época a gente sabe que registro, né? Aliás, estamos indo atrás desses cadastros, que pelo menos nós temos aqui, para tentar entender um pouco melhor a nossa sociedade, a nossa cidade. Essa é a Comissão Nacional da Verdade, né? Perfeito. Sobre a escravidão. Mas existem relatos que de 9 a 12 milhões de negros africanos foram sequestrados de África e que vieram para a América, né? E que aproximadamente de 5 a 6 milhões desses africanos vieram para o Brasil, né? Então, essa travessia desse Atlântico, né? Essa dor, esse sequestro, né, de seres humanos, ele remonta realmente um dos episódios mais lamentáveis da humanidade de todos os tempos. Eu vou lembrar que esses números, eles são tão ingratos de... O Júlio está falando dos africanos que vieram. Isso. Agora, a gente tem que considerar quantos nasceram no Brasil. Sim, pois é. Em condição de em condição de escravizado. Escravizado. Quantos vieram do Caribe para o Brasil, quando começou a haver o arroxo? E quantos depois da Guerra de Secessão Americana, que foi um momento de muita imigração compulsória, né? Em que as fazendas acabaram no sul dos Estados Unidos, e Campinas, uma das maiores lugares em que se veio os americanos. Os negros americanos. Os negros americanos. E eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre o processo de abolição, né? A gente sabe que o doutor Renato falou, a questão econômica acima de tudo, né? Então, a questão da Revolução Industrial, o inglês fez muita força para que a abolição acabasse, de alguma certa maneira, acontecendo, né? Eu queria que a gente falasse dos principais acontecimentos, das principais leis, que a gente seja breve, porque nós estamos com o nosso tempo em cima da hora aí. Quais foram as principais leis? Bom, o inglês fez uma força muito grande para que o tráfico de escravos deixasse de acontecer, não é isso? Isso. Historicamente, né, a gente vê a Lei Eusébio de Queiroz, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. Mas o que a Lei do Queiroz fez? Né, realmente, na verdade, assim, né, é um termo que a gente costuma até dizer jocosamente até hoje, para inglês ver, né? Entre todos esses tratados, essas negociatas
entre os países, a Lei Eusébio de Queiroz remonta à hipocrisia com a qual o negro foi sempre tratado no Brasil, né? Porque a proibição do tráfico negreiro, né, no Brasil, ela nesse momento, né, nesse momento pós-independência do Brasil, nesse momento do século XIX, que é um momento onde a gente tem uma industrialização, num momento pós-iluminista, no momento que o mercantilismo está virando capitalismo, né, onde as metrópoles, onde os mercados precisam existir, onde as pessoas no seu liberalismo econômico precisam ter, onde elas têm a liberdade como direito fundamental. Porque nós estamos falando 1850, Perfeito. O Brasil já era independente, Perfeito. Mas era ainda monarquia imperial. Isso. Nós tínhamos rei aqui no Brasil, Isso. certo? Então, mas uma monarquia em tese constitucional, porque havia uma Constituição já no Brasil, a primeira Constituição brasileira. 1824. Isso. Perfeito? Né? Então, assim, a hipocrisia com quais essas leis trataram a liberdade do africano, do escravizado no Brasil, é uma hipocrisia tão grande, né, que é um termo que a gente usa até hoje, para inglês ver. Né? E aí a gente costuma até utilizar, eu, doutor Renato, a militância negra aí, pelo menos da região, ligada ao Educafro, um texto que a gente utiliza no Educafro, que são os 7 atos que marginalizaram o negro no Brasil. Né? Desses 7 atos, a gente fala de toda essa legislação. Certo. A gente nem considera a Lei Áurea, porque a gente entende que a Lei Áurea é uma medida econômica, um acordo, né? E que quando ela foi assinada, grande parte dos escravizados e dos africanos aqui, ou dos negros já brasileiros nascidos no Brasil, já eram livres. Né? Mas a gente pensa, e a reflexão é a seguinte, lei do ventre livre, todos que nascessem a partir daquela data eram livres. Isso, 1871. Perfeito. Só que assim, qual que é o tipo de tratamento que o Estado brasileiro dava a essas crianças, né? Filho de um escravizado. Perfeito, né? Então, viveria ao lado do pai e da mãe que estavam escravizados. Entra aí a reflexão crítica de como é que foi feito isso, né? E ao mesmo tempo a gente pode trazer e remontar para o debate também, né, doutores, a lei do sexagenário, né? E aí a reflexão 1885. A reflexão crítica é que negro, africano ou escravizado chegava a 60 anos de idade. Né? São perguntas e mesmo que chegasse, qual era a autonomia, né? E a possibilidade dele viver livre? Perfeito, doutor. Eu tenho um estranhamento muito grande com relação à lei do sexagenário, além dessa condição e também da condição de que existia muita gente com a identidade não reconhecida, assim, se registrava, a precariedade dos registros públicos da época é notória. Então, você pode registrar com 10 anos de diferença, 12, 15, etc. Né? Então, para chegar a 60 anos, você reduz da idade e explora ainda mais a pessoa. Mas vocês não sentem um estranhamento de que até hoje a gente tem na própria Previdência Social os 60 anos como um limite do trabalho, da aposentadoria no Brasil? Né? Uma referência até mesmo com relação a isso? Será que a gente não conseguiria pensar de que essa referência da lei do sexagenário já não está no nosso imaginário quando a gente vai pensar em cálculo previdenciário? Porque é muito estranho que você, até porque, além da produtividade ter aumentado ao longo do tempo, nós ficamos atrelados a uma previdência social que é afortunada, mas que nos paga quase a míngua. Entendeu? Então, assim, será que a gente não deveria refletir nessa lei para inglês ver se ela não está afetando a nossa legislação atual? Então, assim, fica aí uma indagação. É aquela história, as premissas pelos quais a gente vai estudar os assuntos. Exatamente. Né? Porque também é pelo menos na minha visão, uma grande injustiça querer mexer agora na Previdência, como a gente está vendo, para piorar a condição daquele que pode menos. Exatamente. Sem mexer nos privilégios daqueles que podem mais, né? E eu queria fechar esse bloco dizendo, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso tem que ficar muito bem consciente na cabeça do nosso povo de uma maneira em geral. Todos os outros países já tinham abolido a escravidão. O Brasil adota posturas como essa, por exemplo, de fazer uma lei que não valia, que na verdade acabou valorizando mais ainda o produto que era o negro trazido da África para cá. Então, e o último país que foi abolir a escravatura. São coisas para a gente parar para pensar. Nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo. Os intervalos aqui na nossa emissora, você sabe, são bem curtinhos. Fique com a gente que a gente já volta com Rumos e Desafios especial Democracia Racial.
Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial Democracia Racial, com a presença dos advogados Renato Santos de Azevedo e Júlio Evangelista Santos Júnior, presidentes de comissões de direitos da OAB de Santos. Nós terminamos o último bloco falando a respeito dessa situação da abolição da escravatura, o Brasil um país tardio nessa condição, mas eu queria que nós voltássemos um pouco. O negro não lutou pela liberdade enquanto ele estava nessa condição de escravizado? Eu havia comentado com o doutor Renato, e quero trazer aqui, né, nesse debate, uma questão que é bem interessante. Quando a gente está tentando recuperar essa discussão, né, através de uma disputa epistemológica, uma das coisas que a gente precisa fazer, que a gente está na pedagogia e na história fazendo, é uma disputa de discurso, é uma análise desse discurso, né? Então, quando a gente fala que o índio não aceitou a escravidão, o negro aceitou, o negro aceitou passivamente, a gente sabe que não é a verdade. Então, a gente parte dessa premissa de que não aceitamos a escravidão, e a gente desenvolve essa premissa trazendo algumas outras questões. Uma delas é que é vasto, né, no território brasileiro, terras remanescentes de quilombo, né, doutor? Muitas terras remanescentes de quilombo, evidenciando, né, documentalmente, historicamente, né, materialmente, que o negro não aceitou a condição de escravizado. O que era o quilombo? Né? O quilombo era um refúgio, né, daquelas pessoas que fugiam da condição de escravizado, né, e onde elas tentavam conviver de uma forma, até certo ponto, com mais valores republicanos até do que a própria, né, do que a própria colônia, do que o próprio Estado brasileiro, né, e que eram espalhados por todo o Brasil, né? E a gente tem vários tipos de quilombos, né? Então, quer dizer, as pessoas fugiam da condição de escravizado, iam em busca da liberdade e formavam pequenas comunidades que permaneciam escondidas. Pequenas comunidades que poderiam chegar a 30 mil pessoas. Sim. Pequenas comunidades que, na verdade, se tornaram até princípios de grandes cidades. A gente tem umas histórias assim bem interessantes. Eu tive recentemente nos arredores de Campinas, né? E lá tem uma cidade... Limeira? Não, daqui a pouco eu vou lembrando. Mas o início dessa cidade, o nome dela é Quilombo. A maioria dos interiores tinha um agrupamento. Aqui em Santos, tinham quilombos que se faziam em porões de casa. A gente tem memória de contos de que até o outeiro foi usado como quilombo, né? E nós tivemos o primeiro agrupamento negro, que tem o nome de Quilombo do Jabaquara, mas foi o primeiro agrupamento negro oficial com administração aceita por uma cidade, que é Santos. Quintino de Lacerda, né? Que é Quintino de Lacerda, grande mestre. que foi em Santos esse acontecimento. Mas, assim, a gente não pode esquecer, por exemplo, Palmares. A gente não pode esquecer, em Minas teve um grande quilombo que foi coordenado por um casal, que agora me lembra, Júlio? Tentando lembrar. Então, o Vale do Ribeira teve vários quilombos. Teve vários quilombos. A entrada entre São Paulo e Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba, teve quilombo. Isso só demonstra o quanto que nós resistimos. Da mesma forma que envenenamento e suicídio, né, em grande escala, né, por todo o Brasil, são outras formas de resistência, né, que demonstram que... o Branco falava banzo, não é isso? Né? Então, na verdade, a tristeza que a saudade, tristeza. Trazendo naquela condição. Mas mais do que isso é resistir, né? Mais do que isso é resistir, porque por que a gente luta pela tese de crime de lesa humanidade? Porque era toda sorte de torturas, toda sorte de violências, né, que no imaginário coletivo, como o doutor Renato falou no bloco anterior, no modus operandi da sociedade, perduram até hoje. Perduram no nosso olhar, na memória coletiva, perdura até, por exemplo, no que a gente enfrenta no dia a dia de advogados negros, das pessoas que imaginam que nós não somos advogados. Pois é. Né? Então, quer dizer, os costumes do brasileiro no século XXI têm toda uma herança social, né? Durkheim já falava isso, tem um outro ativista militante amigo nosso que fala muito isso, essa herança maldita, né?
Então, sim, nós existimos de várias maneiras diferentes, né? E todas essas revoltas, todas essas revoluções que tiveram aí, algumas mais interessantes do que outras, como, por exemplo, a dos malês, né? Que trouxe até um outro elemento para o debate, que é a questão da religiosidade, né? Eles eram islâmicos, né? Eles eram do norte da África, perfeito, né? Que foram revoluções, que foram momentos da nossa história e que a gente conseguiu entender, por exemplo, que uma organização negra era de total ameaça para o Estado brasileiro, que até esse medo perdura até hoje. Pois é. Né? Esse medo perdura até hoje, então é importante fazer essa consideração, né? Agora eu queria que a gente falasse sobre um outro episódio que é exatamente a revolta da Chibata, né? Por quê? Porque a abolição já tinha acontecido em 1888, que na verdade foi uma emancipação econômica, nós já conversamos aqui. E em 1910 ocorre esse episódio da revolta da Chibata. Eu gostaria que nós conversássemos sobre esse episódio. Não é muito bem uma revolta, na verdade é uma defesa da legislação brasileira. A terceira lei da República Brasileira é que a Marinha deixasse de haver chibatadas a seus marinheiros, que era uma prática de correção de fatos ocorridos em navios. Mas já havia uma lei, então? Uma legislação que é em 1889, republicana, que a revolta da Chibata acontece em 1910, né? Então, já há bastante tempo, né, nós estamos contando aí 11 anos, se eu não me engano, que havia essa legislação e 2 marinheiros entram dentro do navio. Anos, doutor. 21, 89, né? Agora, os castigos físicos eram aplicados somente dos negros, né? Na verdade, os brancos nos navios não tomavam mais chibatada. Os castigos físicos estavam proibidos. Proibidos, por lei. Por lei. Mas aplicava-se nos negros ainda. E o que acontece? João Cândido, que era um graduado marinheiro, que, por exemplo, ele foi, junto com a equipe designada, para ir na Inglaterra comprar o contra-torpedeiro São Paulo e outros tantos que trouxeram da Inglaterra para o Brasil. Então, ele não era um simples marinheiro, né? Ele tinha essa viagem internacional como algumas outras no currículo. Quando entram 2 marinheiros com garrafas de aguardente dentro da embarcação e há essa acusação, já havia há muito tempo uma pressão para acabar com esses maus tratos dos marinheiros negros. E ali há um estopim. E os 4 contra-torpedeiros comprados, eles viram seus canhões para, então, capital da República, que era a Guanabara. Né? Neste momento, há uma assim, fala-se de revolta, mas é uma proteção constitucional de uma lei que estava sendo descumprida há 21 anos. Eu queria fazer uma observação sobre isso, né? Por isso que é bom o bate-papo, né? E parabéns mais uma vez pelo programa. Olha só que interessante, hoje no Brasil, 2018, nós militantes do movimento negro estamos lutando pela aplicação da lei, inclusive da própria Constituição, que diz que todos somos iguais na medida das nossas diferenças. Tem lá um artigo dizendo que a história do Brasil, a educação brasileira, ela deve respeitar todas as contribuições de todos os povos que formam o povo brasileiro, né? Então, estamos lutando para a aplicação de uma lei, né? E enquanto os índices sociais são os mais negativos para nós negros, né? E aí podemos fazer essa comparação com a revolta da Chibata, né? Que da mesma forma eles estavam lá lutando pela aplicação de uma lei. Sim, e o interessante é que também é a terceira lei do primeiro governo de esquerda após... Sim, é a terceira lei também. É a terceira lei republicana e a terceira lei... Então nós estamos referindo, na verdade, ao Estatuto da Igualdade Racial, é isso? Na verdade, ainda não. Nós estamos de que lei? referindo da LDB, da alteração que impõe uma obrigatoriedade às entidades públicas e privadas. Que é o ensino da história da África e da história da população negra no Brasil. Exatamente, mas antes a história da África foi determinada pela 10.639. De 10 de janeiro de 2003. Certo. Né? Quer dizer, então, que essa é a terceira lei. Eu fiz essa comparação ouvindo o que o doutor Renato estava falando. Que é o governo do ex-presidente Lula. Que é o governo do ex-presidente Lula. Mas acho que o senhor estava terminando. Mas eu gostaria que a gente falasse aqui. O que efetivamente significou a abolição, então? Nós estamos falando de um episódio de 1910, onde se luta para que uma lei fosse cumprida. Mas quando ocorre a abolição, houveram políticas de inserção da comunidade negra nos meios econômicos e tal? Esse é um ponto, doutores, que eu costumo fazer uma reflexão muito crítica
Porque é óbvio que houve todo um movimento, né, que pessoas se empenharam, né, para que essa abolição ocorresse de uma forma... Zé do Patrocínio, né, Luiz Gama, não, a gente não nega que, Barbosa, né, que houve um esforço coletivo para que isso ocorresse. Né? Agora, politicamente falando, esse é o ponto, porque esse esforço, ele terminou então na abolição da escravatura, né? Porque tem o professor Edson Cardoso, né, que tinha até um jornal Iruim, não sei se o doutor Renato lembra, ele dizia que a escravidão, né, o que é a escravidão? É a desumanização do outro, né? A partir do momento que você deixa de ser um cidadão, para você ser uma coisa, um animal... Um objeto. Né? Então, e aí o que acontece? Você traz a condição de humanidade para o negro de volta, né, em tese, né, grosso modo, no que aconteceu com a Lei Áurea, né, de 13 de maio de 1888, e o 14 de maio. E o dia seguinte, né? E os direitos sociais, e os direitos fundamentais, os direitos humanos, né? Como é que é isso? Então, a gente tem entendimento que a gente costuma dizer, né, nos nossos debates, nas nossas palestras, que a abolição da escravatura é uma abolição inconclusa, é uma abolição inacabada, porque ela não pensou toda uma sorte de reparações, toda uma sorte de políticas públicas, né, para garantir o direito daquele cidadão. Né? Porque quando a gente estava lá nos bancos acadêmicos, qual a finalidade do Estado? O bem-estar comum das pessoas, né? Garantir os direitos mais fundamentais do cidadão, do ser humano. E a abolição, que é uma política pública, que é uma legislação, ela não traz no seu cabedal toda essa sorte de reparações. Né? A abolição veio acompanhada, então, só para concluir, a abolição veio acompanhada com uma política pública de afastamento total do negro da sociedade. Ela se colocou ela praticamente ela condenou a exclusão. Da forma de eu tenho parentes e tenho descendência europeia, italiana, por sinal, né? Mas ela trouxe para o Brasil toda a sorte de pessoas que foram privilegiadas em função do negro ser jogado à lateral. Vamos lembrar novamente de Santos. Aqui nós tivemos várias discussões sobre quem é que trabalhava no porto, né? A gente teve uma política oficial que pessoas brancas têm que vir para o Brasil porque vamos ter que diminuir o tom de pele, aliás, vamos ter que clarear o tom de pele da população brasileira, que era de absolutamente 9-1. A partir de pensamento de darwinismo social. Não, nós temos Nina Rodrigues como um expoente aqui muito grande e pouquíssima gente conhece, por exemplo, Juliano Moreira. Juliano Moreira, que é um ativista, um pensador que foi reverenciado por Einstein, e que ele trouxe para o Brasil a psicanálise, que é um negro, que é um baiano negro, que foi para mais de 50 países difundir essa questão de que, naquela época já, o racismo ele tinha a ver com um problema de saúde mental. Naquela época. Então, quer dizer, é algo que foi uma escolha oficial do país, né? Que até dura as consequências até hoje, mas ela foi oficialmente tida até na década de 50. E quando a gente fala que é um projeto político, né, porque assim, na verdade, o Brasil, desde 1822, né, o grito da independência, agora sim somos um Estado brasileiro, somos um país. Né? E como é que funcionam essas relações sociais? Né? Porque a gente falou de algumas legislações aí, de algumas leis, e aí você tem, eu costumo fazer essa análise, né, bem criteriosa. 1888, abolição. 1889, proclamação da República. Né? Então, a partir daí, a gente muda, né, a forma de governo, a forma de Estado. Todo, né? Só que as relações sociais... A política do café com leite continua. E aí você tem um decreto de migrações europeias, né, de 1890, que proíbe asiáticos e negros de entrar no Brasil só com ordem do Congresso. Né? Agora, os europeus podiam entrar... Não, você veja, uma situação totalmente diferente. Né? Em 1861, a Itália se unifica, o norte passa por um grande processo de industrialização, o que causa esse êxodo dos italianos para cá, por exemplo, mas que vieram porque quiseram.
Não foram aprisionados e trazidos para cá na marra, entendeu? Então é uma situação muito diferente, né? A gente costuma dizer que eles já vieram com a carteira de trabalho assinada. Pois é. Né, e até com terra. A abolição dos escravos, a abolição dos escravizados, a abolição dos homens negros escravizados, que os indígenas já tinham sido, já tinha ocorrido a libertação oficial. Ela é uma lei sem sanção. E a sanção dela só ocorre quando se criminaliza o racismo. Mesmo na década de 50, a Lei Afonso Arinos, a Lei K.O., que é do começo da década de 80, ela trata o racismo como uma contravenção penal. Uhum. A lei que determina que racismo é crime é a Constituição Federal de 1988. Por isso que então demorou 100 anos depois que a lei teve sanção. Né? Então, foi a Lei Áurea, ela só teve algum tipo de sanção, consequência efetiva, porque o que é a escravização? É você utilizar um ser humano de modo subalternalizado para economicamente ganhar em si. E você vê, né? Enquanto isso foi se construindo um projeto de nação, né? Por exemplo, como a criação da Lei de Terras em 1850. Por exemplo. Justamente para evitar a reparação que deveria ser prestada com a divisão de terra para a população que tinha sido escravisada e emancipada. Então é um projeto de nação. Ao mesmo tempo a gente vê, né? Quando o brasileiro diz assim, aqui no Brasil não tem racismo, né? Então, por quê? Porque dentro da construção de um projeto de nação, vai se criando uma série de estruturas para tentar levar tudo na brincadeira, no sarro, mas muito bom para quem está numa condição favorável do status quo. Uhum. Muito ruim para quem está numa condição desfavorável, entendeu? Porque daí não desperta o teor da mudança. Não se nega que hoje na favela tem todo tipo de cores de pele. Não se nega. Uhum. O problema é que a base estrutural que foi criada para a favelização, ela naturalmente foi criada pela exclusão social e racial. Mais racial do que social, porque constituiu de comunidade negra. Então, eu queria exatamente que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão das estatísticas sociais, né? Porque quando a gente fala de reparação, e o Estatuto da Igualdade fala na questão da reparação, da necessidade de reparar, né? Sim. Muita gente torce o nariz, e aí vem exatamente com esse argumento de que não é pelo tom da pele, não é pela cor da pele, não é pela origem racial, mas sim pela condição social. Né? E aí, quando a gente olha qualquer estatística, qualquer indicador social, a gente vê uma grande disparidade entre brancos e negros, não é isso? Bom, eu gostaria de começar essa parte do debate trazendo um dado que há 8 anos atrás foi constatado, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no seu censo, um dado que, na verdade, todos nós já sabíamos e que, no projeto político do Estado brasileiro, no tratamento com os negros, é que eles tentaram evitar a todo instante que isso fosse constatado, né? Que a população negra é a maioria da população brasileira. Então, no censo de 2010, a gente chegou... 53,1% da população. Agora, o critério é autodeclaração, autodeclaração, perfeito. Porque é óbvio que nós estamos, né, doutor, num país mestiço, né? Onde a gente tem todo tipo de tonalidade de pele, onde a gente tem... De origem. Né? Então, a gente precisa compreender essa discussão. A gente vai falar um pouco mais sobre, detalhadamente, de racismo mais à frente. Mas o que é interessante a gente observar? Que se nós somos uma maioria da população, por que as políticas públicas, por que as políticas sociais, elas não têm esse viés? Né? Então, essa desigualdade social, ela sempre teve a marca do racismo, como o doutor Renato colocou. E então, em todas essas estatísticas que a gente vai comentar aqui, né, quando a gente fala de violência, de segurança pública, né, de violência policial, quando a gente fala de acesso ao mercado de trabalho, quando a gente fala de escolaridade, e a gente tem a população negra, né, que segundo o IBGE é a soma dos autodeclarados pretos e pardos. Na maioria da população, em situação de desvantagem, é óbvio que a gente tem uma herança social escravocrata convivendo na contemporaneidade. Beleza, então olha só, eu preciso chamar um rápido intervalo, entendeu? Então, assim, nós já voltamos para um brevíssimo intervalo com Rumos e Desafios, especial Democracia Racial, a gente já volta já. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial Democracia Racial, com a presença dos advogados Renato Santos de Azevedo
e Júlio Evangelista Santos Júnior, presidente de Comissões de Direitos da OAB de Santos. Eu gostaria que nós falássemos a respeito das estatísticas sociais. Como é que é essa história? Essa desigualdade, ela é real, concreta, ela é cientificamente analisada? O Júlio falou, né? Durante muito tempo, na hora de trabalhar os números, fazia-se o maior esforço possível para não demonstrar que isso é uma realidade. Mas de uns tempos para cá, vivendo num Estado democrático de direito, com governos mais compromissados com a verdade, isso começou a aflorar. Então, como é que é essa história dessa desigualdade racial? Eu acho que a informação está impedindo que seja colocado debaixo do pano, debaixo do tapete, para o lado, uma constatação fática. 2017 acabou de sair o padrão da desigualdade brasileira e algo que a mulher negra é a que mais sofre com a desigualdade social. O homem negro em relação ao homem branco ganha menos. A mulher negra em relação à mulher branca ganha menos. Aliás, o homem negro ganha menos do que a mulher branca, né? Esse recorte da renda... É isso, e a gente tem que caracterizar aí que alguns outros recortes que não são só econômicos. A maioria esmagadora dos penitenciários é negro. O pequeno empreendedor de escala até R$81 mil, que é MEI, é negro. Então, assim, nós estamos falando de uma economia que tem uma necessidade de crescer, de avançar, de uma educação que está relegada a segundo plano e de uma população que está sendo tratada de forma a ser excluída. Então, os números provam isso. Hoje, não é somente uma impressão. Hoje, você está repetindo os erros que foram criados no começo do século XX, que é a exclusão social pela cor da pele. E de uma forma democrática, de uma forma republicana, o nome que queiramos dar, né? Mas os dados se repetem, os dados se acumulam, porque se você tem um jovem branco e um jovem negro, esse jovem negro ele tem o dobro de chances de morrer. Em relação ao jovem branco, nós temos um problema. Se nós temos uma mulher branca e uma mulher negra, se essa mulher negra ela é menos tocada, né? No hospital, no consultório ginecológico, nós temos um problema. Isso porque a gente nem está falando de cota. Né? Nós estamos falando de dados estatísticos. As políticas afirmativas. Não, a gente tem que falar também sobre as políticas afirmativas. Mas eu queria que a gente mostrasse essa questão da realidade social. E se nós temos um problema... está falando, escolaridade. Né? Quando o doutor Renato comenta aqui dessa questão da expulsão social, né? Desse afastamento dos grandes centros, né? Se a gente for estudar hoje grandes cidades, a gente pode estudar Santos. Né, onde é a maioria negra de Santos, né, onde é a maioria negra de São Paulo, a maioria negra do Rio de Janeiro. Tem a ver com essa questão da política pública, né, da urbanização, do afastamento dos grandes centros, dessa população negra recém-liberta. Né? Então, esses dados estatísticos, eles nos trazem, né, à luz do debate, algumas outras questões que, às vezes, o discurso de poder, ele mais de 130 simula, anos, né? Quase 130 anos depois. Então, acho legal a gente perguntar para o telespectador, né? Quantas vezes você já foi atendido por um médico negro? Perfeito, muito bom colocar. Né? Eu acho legal, né? Quantos advogados negros você já viu? Doutor, aí, tem uma pesquisa me corrija se eu vacilar em relação aos dados, que o Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa em relação aos magistrados negros, né? Pretos, menos de 2%, pretos. E aí com os pardos vai para 14%, salvo engano. Quer dizer, então, acesso ao mercado de trabalho, acesso às oportunidades. E é importante a gente construir esse raciocínio. Você veja, para você se tornar um magistrado, para você se tornar um juiz, né, você tem que passar num concurso. Um concurso rigorosíssimo, entendeu? Onde você tem que ter um conhecimento muito grande, que prescinde você ter tido uma educação muito boa, senão você não consegue passar. Então aí a gente olha, o Brasil tem a maioria da população negra, como a gente disse aqui, e aí quando você olha, você fala 13% de negros, de pretos e pardos conseguiram conquistar quem está nos espaços de Exatamente. Poder. Quantos vereadores negros há na Câmara Municipal? Perfeito. Pois é. Quantos prefeitos negros há na Baixada Santista? Negras, né? Quantas mulheres negras há eu acho que na Câmara Municipal aqui da Baixada Santista só tem uma mulher negra, que é em Betioga, né? Eu acho que sim. E assim, é muito emblemático uma foto que está rolando no Facebook, em que se coloca um grupo de garis do Rio de Janeiro e um grupo de médicos.
você... Formandos, né, doutor? Formandos em medicina, né? Isso, perfeito. Formandos em medicina no Rio de Janeiro, onde você percebe que a democracia racial é um engodo, né? Pois é. Um engodo. Agora, quando a gente fala das políticas afirmativas, vamos falar das cotas aqui, tem muita gente que critica a cota, né? Justamente porque não entende o sentido da reparação, né? Agora, a cota não deveria ser para o pobre? Ela não deveria ser social? Mas na verdade, hoje, salvo o menor juízo, a cota racial representa, no sistema de cotas, 12,5%. 12,5%. Porque a cota, ela, como foi colocada para as universidades, para o universitário, numa legislação que saiu pós-decisão do STF, ela determinou que 50% da cota é para pessoas que estudaram em ensino público. Durante toda a vida. E para os negros e para os indígenas se dividiu 12,5%. Então, a desinformação, a falta de informação é que coloca essa discussão na berlinda. Então, quer dizer, a política afirmativa é muito mais social do que racial. Mais social do que racial. Mas existe a racial também. E por que tem que ter a racial? A gente costuma dizer que é aquilo que a gente costuma dizer quando a gente fala de saúde, né? Para você entender que você está doente, primeira coisa, você tem que assumir que está doente. Senão você nunca vai ter uma cura. Se o Brasil demorou, só em 2003 que nós assumimos, tudo bem que na Constituição Federal nós assumimos que o racismo é crime, né? Tudo bem. Mas só que só em 2003 nós tivemos uma lei reconhecendo que a gente não ensina na escola a história de um continente que representa metade da população brasileira. Então, o que acontece? Se essa população negra, dentro da população brasileira, não tem oportunidades, nunca teve oportunidades, né, nessa herança social, geracional das famílias, a gente nunca criou essa cultura de que, eu costumo dizer lá no meu projeto, no Educafro, né, quantas pessoas da sua família fizeram faculdade? Né? A maioria não levanta a mão. Né? Então, quando o doutor Renato fala que a cota é socio-racial nos termos da Lei 12.711, salvo o menor juízo de 2012, né, doutor? É porque a gente não conseguiu vencer um debate em algumas esferas, é lógico, de que a cota para o negro ela é importante. Lógico que a cota para o pobre é importante, mas a para o negro é por conta de mais de 300 anos de escravidão. Né? Então, quando a gente 100 anos de desrespeito. Perfeito, e mais 100 anos de desrespeito. E a necessidade de reparação. Perfeito. Volto a dizer, então, as estatísticas sociais mostram a reparação, a gente só conseguiu depois da Conferência Mundial de Durban, em 2001, que o Brasil começou a levar a sério essa questão de reparações. Né? E a cota para negro é uma medida compensatória de todo esse desrespeito que o Estado brasileiro teve com a parcela da população. Eu queria só atentar para uma situação que está acontecendo agora, né? Que estão relativizando as cotas de trabalho no que se refere a trabalho em esfera federal. É uma portaria que foi lançada essa semana. Ontem, né, doutor? Essa semana, essa semana em que se estabeleceu que é relativo à autodeclaração. Mas peraí, o Estatuto da Igualdade Racial estabelece que a autodeclaração é para pretos e pardos e brancos e quem for. Se eu tenho o direito a me autodeclarar. A liberdade é um direito, né? Mas uma portaria não pode, de forma nenhuma. E se alguém quiser que conteste, não é isso? Não, então, eu me autodeclaro e se isso eu já participei, injusto, é isso que eu queria falar. Eu já participei, por exemplo, de uma banca de oferição em que a gente, para professores de ensino fundamental em São Paulo, e a gente excluiu bastante gente. Porque não pertencia ao grupo étnico que tinha sido registrado. Agora, Renato, diz uma coisa para mim. Você é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa aqui da OAB de Santos, certo? Sim. Alguém da matriz afro-religiosa entra, por exemplo, no momento da morte de um ente querido, por exemplo, de um adepto da sua religião, para poder praticar aquele ato que a gente conhece como a extrema-unção, né? Aquele encaminhamento. Na verdade... Nos hospitais da nossa região, por exemplo, entra caracterizado, vestido... Então, nós teríamos que usar um programa inteiro para falar sobre capelania. Certo. Porque não é só na área hospitalar. E existem, sim, situações que há a sensibilidade do gestor
do hospital para poder atender. Mas tem casos que não. Que não. Então, na nossa região, é isso? Na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente criar um entendimento do que é capelania, e não é só para as religiões de matriz africana. Sim. Nós precisamos criar um entendimento de capelania nas escolas, já que agora a gente vai ter ensino religioso proselitista, nas áreas de contenção, que são os presídios, nos hospitais e nos quartéis, que são os 4 lugares onde a capelania existe. Então, assim, eu ficaria muito desconfortável de se apontar, existe ou não existe. Vamos conversar nisso num programa adequado. Ótimo, beleza. Que a gente está aqui para falar de capelania. Mas acho legal, na sua resposta, você já deu indícios de que não há 100% de respeito em algo que está previsto em lei. E há uma legislação. Isso, há uma legislação que vem já desde 81, essa legislação. Ela é renovada no governo de Mário Covas em 94, se eu não me engano aqui. E agora nós temos um fórum interreligioso. E aqui em Santos existe, um abraço para os meus amigos, do Fórum Interreligioso de Santos, que luta muito sobre esse assunto. Essa história do ensino do ensino nas escolas, né? Sim. De uma maneira transdisciplinar, entendeu? Da história da África e da população negra no Brasil. Isso tem sido cumprido, não? Não. Com certeza não, né? Porque quando a gente costuma discutir racismo, né, a gente costuma dizer que existe uma coisa que a gente conversou ao longo do programa, né? O racismo institucional. O que seria o racismo institucional? É o fracasso coletivo de todas as organizações em promover a igualdade. Qualquer organização que o senhor imaginar aqui, a gente sabe que tem racismo nela. E a gente costuma, né, se debruçar sobre o tema, na legislação, nas discussões acadêmicas, que a gente pode fazer uma simples classificação aqui do racismo em 4 formas, como qualquer um de nós aqui seremos atingidos pelo racismo. O racismo pessoal, o racismo interpessoal, o racismo institucional e o racismo estrutural. Quando você falou que atinge as estruturas, é porque dentro das estruturas, né, nessa disputa pelo poder, a desvantagem do negro, ela tem uma relação com a escravidão do Brasil. Ela tem uma relação com essa igualdade formal que a gente nunca conseguiu colocar em prática para se atingir uma igualdade material. Então, o racismo estrutural é porque ele estrutura as nossas relações. Esse racismo institucional é porque a gente sabe que não somente um adepto de matriz africana, um muçulmano, né, dependendo da empresa que ele trabalha, ele vai ter algum tipo de problema na hora que ele tiver que professar a fé dele, como o doutor falou, todo um programa para fazer esse debate. Ou também no racismo interpessoal, né? Porque ninguém nasce racista, né? Como Nelson Mandela brilhantemente nos ensina. Mas a gente se torna por conta do ambiente cultural, né? E esse racismo pessoal, que é a questão da autoestima, de não se aceitar, de tanto dizerem, como nos programas de televisão, na mídia, né? Qual que é o padrão dessa mídia, né? Porque quando a gente está discutindo o Estado brasileiro, a gente está discutindo esse projeto político, que, como o doutor já falou também, o encarceramento em massa é um viés desse projeto político. E quem é esse encarcerado em massa? Né? E essa questão de discutir o racismo institucional perpassa, por exemplo, para a gente ter uma Constituição de 88 que diz que racismo é crime e que tem que ensinar na escola todas as contribuições, mas não acontece. Aí, em 2003, nós conseguimos, aí, diante da luta de toda a militância negra, aprovar essa legislação, que é a Lei 10.639, que em 2008 também teve uma revogação tácita com a Lei 11.645, que fala o quê? Escolas têm que ensinar, sim, história africana e afro-brasileira e também indígena, né? Então, essa legislação é parte das ações afirmativas para pensar um novo Brasil. E a maioria não cumpre, e quando cumpre para inglês ver. Diz que está fazendo, né? Fala que está fazendo. Agora nós estamos com o nosso tempo acabando, entendeu? Eu queria que a gente dissesse, por exemplo, qual é a importância do 20 de novembro? Opa, doutor Renato. Vamos lá, ligeirinho, nós temos um minutinho. Por exemplo, a Lei 10.639 traz a obrigatoriedade no artigo 73, se eu não me engano, B, de que as escolas atendam o 20 de novembro. O 20 de novembro é um momento de resistência, é um momento de lembrar que existe sim a necessidade de você ter consciência de tudo isso que a gente falou o programa inteiro e colocar nas escolas. Eu fui a algumas escolas, são 82 escolas privadas, por exemplo, em Santos. Das 82 escolas privadas em Santos, apenas 5 aplicam a Lei 10.639.
porque lembram de alguma maneira. Então, por favor, há uma necessidade de que a gente comungue, né, essa lei que existe ainda exatamente no 20 de novembro, que não se deixe o 20 de novembro para você tratar de consciência negra, porque se existe uma necessidade é que você transforme a educação em algo muito mais inclusivo. Não, legal. Eu queria que a gente falasse da EduCafro. Tá. Mas antes, eu só queria complementar o marco regulatório. A consciência negra, dia 20 de novembro, é um marco regulatório que o movimento negro colocou para discutir, porque sempre tentavam impedir o nosso debate nesse sentido. E a gente está em rede social, o tempo todo a gente pensa em estratégias de mobilizar e tudo mais, e viralizou uns anos atrás uma frase que eu escrevi lá, fiz grosso modo lá uma imagem, que a gente vai precisar sim discutir consciência negra enquanto a consciência humana for preconceituosa e racista. Por quê? Porque as pessoas no 20 de novembro, né, doutora? Consciência humana, não negra. Mas enquanto a consciência humana é racista, tem que discutir. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, a gente agradece até a oportunidade de falar desse projeto, que é o projeto EduCafro, né? Porque é um... Você tem 30 segundos, vamos lá. É um curso pré-vestibular para negros e carentes, que nós temos em vários estados do Brasil. E na nossa região, nós temos 8 núcleos em 5 cidades diferentes. Certo. Né? O nosso site é www.educafrobaixada.org. Né? E quem quiser estudar, a gente está lá para tentar colocar negros e pobres na universidade pública. Entendeu? E na verdade é cidadania... Cidadania, a gente tem as 12 matérias que caem no vestibular, temos uma matéria em especial chamada Cultura e Cidadania e também temos uma outra matéria chamada Orientação Vocacional. Pô, legal, show de bola, entendeu? Olha, eu agradeço profundamente a presença dos nossos dois convidados, Dr. Renato Santos Azevedo e Dr. Júlio Evangelista Santos Júnior. Muito orgulho, você é um ex-aluno da Faculdade de Direito da Universidade. Foi um grande prazer ter vocês dois aqui, que hoje em dia são presidentes de comissões de direitos na OAB em Santos, entendeu? São líderes, né? São pessoas que se destacam e que trouxeram para nós, para os telespectadores, uma discussão de alto nível. Certamente faremos outros programas para discutir pontos mais específicos. Esse foi um primeiro. Muito obrigado pela presença de vocês. E você em casa, continue conosco. Lembre-se, a Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais.